Vamos, bora. E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal que está chegando aí agora para assistir nossa live de hoje. Dani, eu geralmente começo lendo a bio da pessoa, para quem está nos assistindo agora, quem está vendo depois no IGTV também, saber um pouco mais sobre quem é o convidado do dia. Então, vou ler Tá aqui a bom. bio da Daniela Utescher é livreira e produtora cultural paulistana. Junto com Douglas Utescher, cuida da Ugra Press, uma editora e loja especializada em quadrinhos e contracultura. É uma das idealizadoras e organizadoras do Ugra Fest, evento dedicado às HQs e publicações independentes, que já conta com 6 edições e 3 indicações ao troféu HQ Mix. Participa da organização da Feira Desgráfica, em parceria com o MIS, Museu da Imagem e do Som, e do júri do Prêmio Grampo desde 2018. Dani, me conta mais assim da sua trajetória desde o início, assim, desde criança. Você já tinha uma relação com quadrinhos? Você imaginava que você seria editora, que você teria essa relação toda? Como é que é essa relação aí da sua infância e adolescência com isso tudo? Na verdade, a minha relação mais próxima mesmo foi já adulta, né? Porque quando criança e adolescente, a relação que eu tinha era de... Eu já conheci o trabalho de Li, Laerte, às vezes ia em banca, ia muito em shows também, então às vezes adquiria algum fanzine, alguma coisa, mas eu nunca tive uma participação ativa de produção, eu não desenho nada. E então era mais um aspecto ali de, né, espectadora mesmo, assim. Mas aí depois já, assim, até por conta do meu relacionamento com o Douglas, que realmente abriu ali uma porta, assim, porque ele coleciona desde criança, né? E quando a gente começou a namorar, assim, eu comecei a ler mais coisas, porque ele foi me apresentando mais quadrinhos e tal. E, e aí depois até isso virar realmente o que eu faço profissionalmente foi porque eu comecei ajudando ele com a editora, porque daí começou a editora e o Ugrafest, né, o Ugra Fest, e aí eu meio que entrei de cabeça nisso até para... Eu gosto, assim, de trabalhar com evento, tudo, comecei a gostar mais desse lance de quadrinhos e aí, enfim, entrei de cabeça nisso, né. É, a Ugra, você falou do Ugra Fest, né? É muito movimentada, né? Conta pra gente um pouco mais como que é a Ugra, assim, tanto essa construção, né? Já que a gente está seguindo aí tipo uma linha do tempo, mas também não precisamos Uhum. ficar presos. Mas nessa linha do tempo, como é que vocês montaram a Ugra e como é que ela foi evoluindo, assim, né? Porque hoje tem feira, tem muita coisa que acontece. Então, como é que foi esse caminho de vocês? Na verdade, a Ugra, o Douglas começou o projeto da Ugra com um amigo dele, um amigo assim de muitos anos, que eles tinham banda juntos, os dois eram fanzineiros, e daí eles começaram com um blog e queriam publicar uns fanzines, enfim, fazer umas coisas assim. E, e daí nesse meio tempo, eu e o Douglas, a gente já estava já uns anos juntos, ele começou a fazer uma pesquisa na pós-graduação dele sobre fanzines e design gráfico e tal. E aí rolou um lance que ele fez, a gente, assim, não a gente, né, mas eles bolaram uma convocatória para ver se as pessoas estavam fazendo fanzines, isso foi em 2008, por aí. Não, 2008 não, 2009, 2010, né? Tô ruim de cronologia aqui, acho que foi 2009, 2010. E aí a gente realmente, assim, recebeu muito material, viu que as pessoas estavam fazendo fanzine ainda, apesar de internet e tudo mais. E daí eu comecei a ajudá-los nesse processo, né? Porque aí, enfim, chegou todo esse material, e aí eles foram resenhar. E aí saiu o primeiro anuário de fanzines e publicações alternativas, né? Por conta dessa coletânea de coisas que chegaram. E aí, assim, bom, vamos marcar com os amigos para fazer um show e lançar isso. E aí, no final, virou o Grafest, porque daí a gente já tinha conhecido algumas pessoas que estavam trabalhando. Tinha o Rodrigo Cuyama, que estava fazendo stencil, tinha uma amiga nossa de Fortaleza que pesquisava fanzines que ia vir para São Paulo, sabe assim? Começou tanta coisa acontecendo junto que no final a gente fez um dia de realmente um show, uma baladinha para lançar o anuário.
E depois, no dia seguinte, a gente fez uma programação, era uma galeria que tinha na Vila Madalena, tal, que a dona tinha um interesse assim, em publicações. E aí a gente fez um dia de atividades, né? Então, palestra, já fez um esquema de oficina. Na época não tinha esse formato ainda de feira que a gente vê hoje, então a gente montou uma mesa, as pessoas levavam os fanzines se quisessem trocar ou para vender e ficava uma pessoa cuidando, né? Então não tinha esse formato de feira que a gente tem hoje, mas a gente já tinha essa proposta de falar sobre esses assuntos, né? E aproximar pessoas que tinham o que falar sobre isso, que de repente pesquisavam publicações. E, nesse meio do caminho, sempre as publicações de quadrinhos foram muito voluntosas, assim, né? Porque daí essa coisa do anuário virou realmente uma tradição acompanhada do nascimento do Grazini Fest, né? E como a gente foi fazendo ao longo dos anos, daí eu fui me inserindo mais ainda, porque eu gosto de trabalhar com eventos, já tinha tido algumas experiências profissionais com isso. Aí é que eu entrei de cabeça para ajudar a organizar a feira, e aí a gente trouxe esse modelinho de feira mais assim. Nessa mesma época, acho que a gente já tinha feito uma edição, acho que quando a gente devia estar lá pela segunda, rolou a Feira Plana, que daí foi aquele boom de um modelo de feira mesmo, e aí a gente, sabe assim, então todo esse processo que a Ugra passou foi acompanhando meio que um renascimento desse circuito de publicação independente, de quadrinhos e tal. E quando daí a gente foi fazer a loja física, a gente já tinha feito várias edições do evento. Então, esse formato de trazer para dentro da loja essa coisa de vamos fazer uns bate-papos, vamos falar com autores e tudo mais, já era uma coisa que a gente já tinha com o Brasil Fest. Né? Então foi meio que natural esse processo de, quando a loja abriu, não ser apenas uma livraria para você comprar um livro e ir embora, e sim um lugar de convivência, que as pessoas pudessem ir lá e trocar ideias e tudo mais. Então a Algra sempre teve esse interesse de fazer essa investigação e de reunir as pessoas em torno desses temas, né? Sim. Depois também você começa a participar na Desgráfica, né? E você sente alguma diferença? Porque você já estava organizando, né, a UgraFest, e aí começa a organizar também a Desgráfica. Rola uma diferença no tipo, Rola. nessa produção? Como é que é? Assim, a gente já tinha feito já por muitos anos o Grazini Fest, quando rolou esse convite para a gente ajudar a organizar a Feira Desgráfica, né? E só que, diferentemente do Grazini Fest, que era a nossa curadoria e que ele tem um foco em quadrinho independente, até as primeiras edições do Grazini Fest, elas tiveram muito assim, um foco com fanzine mesmo, de fazer um resgate histórico de fanzineiros dos anos 80 e 90. Então, assim, dentro da nossa curadoria, o evento era 100% nosso. A Desgráfica, nós fomos convidados a organizar a feira, porque a gente já tinha esse know-how de organizador de feiras, pelo Rafael Coutinho, porque todo o projeto, assim, sabe, a curadoria é dele. E o Rafa, ele tem mais esse perfil que ele quer investigar os limites dos quadrinhos com artes plásticas, com outras expressões artísticas mais abstratas. Então, ele já vai para um outro lado que exige uma curadoria diferente do que o que a gente faz mesmo, assim, com a Ubra. Então, toda essa parte, assim, da ideia da desgráfica foi um evento, na verdade, que o Rafa foi convidado a fazer no MIS, né? Porque a Feira Plana saiu de lá e o MIS queria continuar tendo essa efervescência e falar de publicações. Mas aí ele já tem esse outro perfil e dentro da curadoria da feira que a gente ajuda a fazer e tal, para montar a feira, acaba sendo um pouco diferente mesmo. Às vezes você coloca artistas lá que fazem outras investigações estéticas, assim, de publicação de fanzine, que não necessariamente quadrinhos, né? Mas quadrinho sempre foi muito volumoso nesse meio. Então tem muito quadrinho também, né? Sim. Você está falando sobre essa questão, né, do Zine, dessa preocupação maior que a Ugra Fest traz. E vocês são, né, você até colocou aqui na bio, né, especializada em quadrinhos e contracultura. Eu queria saber um Uhum. pouco mais sobre a parte de contracultura, como que isso vem na livraria de vocês, como que está esse lugar da contracultura. Sim. Porque na verdade até voltando lá atrás no Grazini Fest e na proposta de quando a Ugra nasceu,
não necessariamente a gente pensou em quadrinhos no primeiro momento. O fato da gente depois ter virado uma loja virtual, que foi o que aconteceu primeiro em 2013, para depois em 2015 virar a loja, é porque realmente a gente percebeu que existia toda uma movimentação de quadrinhos e que tinha uma dificuldade desses quadrinhos serem distribuídos, e aí a gente acabou focando assim, um carro-chefe maior, até porque estava rolando essa cena. Então, por exemplo, em 2013 a gente foi para o FIC, e foi o ano que o FIC explodiu de novo de autores independentes. E, então, quer dizer, os quadrinhos acabaram acompanhando toda essa movimentação. Mas até pelo repertório assim que a gente tem, e principalmente o Douglas, que nos anos 90 fez muito fanzine, fazia fanzine de música, de cena punk, hardcore, então a gente acaba trazendo isso para a Ugra, porque existe esse outro lado do fanzine, que é um lado que foi muito importante para os fanzines, inclusive, às vezes até mais, que era esse lance mesmo contracultural, né? Porque o Zine ele também tinha essa função de ter essas publicações, vai entrevistar a banda, vai entrevistar outros artistas também de meios literários e mais do underground, né? Então, assim, às vezes acabava entrando quadrinho junto, então você não tem só aquela coisa, o fanzine é muito amplo, né? Então, como existe todo um histórico que a gente acompanhou esse tipo de publicação, tanto que no Ugra Zine Fest a gente não faz uma restrição na convocatória, porque a gente faz a convocatória e aí tem uma exposição durante o evento com os zines recebidos. Então não é só quadrinho que vem, tem quadrinho, tem fanzine sobre música, sobre sexualidade, sobre ativismo, tem muitos temas políticos, né? Então toda essa gama que os fanzines tem aqui, que a gente foi acompanhando com os anos, a gente acabava levando para a programação do Grazini Fest e depois, consequentemente, da loja. Tanto que lá a gente tem uma sessão. O quadrinho assim, é uma grande parte da loja, mas a gente tem lá uma sessão que tem livros sobre música, algumas coisas de cinema, a gente vende DVDs também para um público de terror, assim, tal, um lance mais assim, especializado, assim, de colecionador. E tem os fanzines, né? Então, assim, se a pessoa faz um zine de ilustração, ela faz um zine punk, a gente, durante muito tempo, trazia para o Brasil a Maximum Rock and Roll, que é um dos fanzines mais longevos de música. Eles chegaram, acho que quase 500 edições, assim, ao longo dos anos, né? Então, a gente tem muito essa proximidade com esse meio. E aí, o Contracultura, ele entra nesse bolo, né? O quadrinho tá aí também, né? O quadrinho independente, esse trabalho autoral, mas acho que vai mais além, entendeu? A gente, às vezes, importa algumas publicações também, livros sobre música, então a Ugra ela tem esse perfil mais aberto do que só quadrinhos, sabe? Você que estava comentando, né, que vocês começam na internet e depois vão para a loja física. Esse período é bem um período que está tendo um boom, né, de quadrinho online também. Em 2016 começa a ter muita publicação em Tumblr, nesse tipo de coisa online. Eu queria saber, assim, teve essa repercussão, porque até ontem mesmo na live que a gente fez com a Miti, a gente estava comentando sobre o quanto aumentou também a internet, de alguma forma aumentou o número de mulheres fazendo zine, ou pelo menos visibilizou de alguma forma, porque elas conseguiram se conectar e também entrar nesse circuito, inclusive nesse circuito de contracultura, né? Com algumas artistas até que ficaram mais faladas, como a Love Love Six, enfim, entre outras. Isso tudo vem aí em 2016. Quando vocês montam a loja, vocês sentem assim essa repercussão desses encontros virtuais, criando uma cena? Vocês sentem essa mudança? Começa também a ter muita discussão ideológica, de feminismo mesmo, identitárias, de movimento negro. Vocês começam a sentir como é que foi criar a loja em 2016? Essa é a pergunta. Como foi criar a loja? A gente criou meio de 2015, né? Julho de 2015. Foi uma loucura, porque a gente criou a loja, acho que foi um mês depois do impeachment da Dilma, não foi? Em agosto. Foi tipo assim, Brasil ficou maluco. Tipo, sei lá, acho que foi isso. Não lembro agora se foi um ano depois. Enfim, a loja era super nova. Não, o impeachment foi em 2016, mas a gente abriu a loja, tava tipo aquele boom assim de livrarias e tudo mais, de repente o Brasil foi ficando de ponta cabeça, foi um ano depois. Mas assim,
A gente, inclusive, já em algumas edições de eventos, a gente chegou a levar essa discussão sobre o quadrinho online versus o impresso e o futuro do impresso, porque daí, inclusive, nas grandes redes e grandes empresas começou também uma discussão sobre e-books, e a gente acompanhou bem essa expectativa que tinha naquele momento de como que vai ser isso? As pessoas vão parar de publicar então e ficar fazendo só na internet, porque aí já começou um monte de gente a fazer perfis, inclusive para postar quadrinho todo dia, porque daí você tem uma outra dinâmica, né, inclusive de produção e de divulgação disso, não precisa esperar o material ficar pronto para conseguir realmente fazer aquilo existir, ele já existe, né, na internet. Mas o que a gente percebeu também é que muitos desses artistas que fazem a publicação online, eles depois queriam fazer o compilados no papel. Eles queriam, muitos deles criaram público na internet, e aí, junto com essas plataformas de crowdfunding, principalmente o Catarse, que tem uma concentração grande de quadrinhos, você via que tinha essa vontade dos autores de falar, não, mas eu quero daqui a um ano pegar esse material e ver ele no livro, porque são pessoas que de qualquer forma são desse circuito de livros também, né? São quadrinistas, né? Colecionadores muitas vezes, e eu acho que a gente discutiu muito isso anos atrás, e eu acho que a gente percebeu que assim, a internet ela pode ser esse espaço para você criar um público, para você escoar essa produção diária, então até mesmo para quem faz charge, que também é uma coisa que é todo dia, muitas vezes, dependendo do tema, mas que o impresso ele acaba sendo a consolidação do trabalho dessas pessoas, né? E, e em relação à produção feminina e outras coisas que até você perguntou, a gente também acabou acompanhando bem, porque isso realmente foi uma efervescência, né? Então teve há uns anos atrás uma mobilização que foi o Ladies Comics, que eu acho que catalisou bem isso, né? Das mulheres se reunirem e para produzirem, para poderem divulgar o seu trabalho, para poder, sabe, assim, derrubar esse muro e, assim, conquistar esse espaço também, assim, né? Então, dentro de feiras, a gente começou a perceber realmente uma movimentação maior de autoras, né? E a gente sempre acompanhou e tentou sempre trazer esses grupos para discutir dentro da loja, dentro dos nossos eventos, porque realmente foi algo que está se construindo ainda, mas foi um momento ali de ruptura, vamos dizer assim, né? Das mulheres se realmente se posicionarem. Teve muitos conflitos também por causa disso, mas eu acho que o meio independente, o que é legal é que ele é muito também acolhedor para todos esses tipos de manifestação. Né? Então, depois, quando começou mais autores a publicar sobre quadrinho queer e tudo isso, sabe? Então, o meio independente, ele é legal por causa disso, porque você tem mais liberdade de conseguir agregar esses temas também. Então, a gente acompanhou bem esse crescimento, né? E aí você tem, por exemplo, a Gabi mesmo, né? A Love Love, ela é realmente essa geração que encabeçou isso, ela é bem mais nova, assim, do que a gente, é uma outra geração, assim, mas eu acho que já tem esse espírito. Já chegou na internet, né? Mas não significa que ela não está circulando e trabalhando em outros meios, principalmente o impresso, né? Que ela realmente. Garota Siririca é algo que, por exemplo, ela não pode deixar fora de catálogo. Ela vive reimprimindo, tanto que agora ela fez um formato menor, né, para ficar até mais em conta, porque ele é colorido e tal, mas assim, é um livro que ela sempre tem que ter, né? É um marco, assim, né? É, um total marco. E agora tem a Paula Puiupo, que é um outro marco também, né? E aí ela já vai Sim, estar discutindo linguagem, é mais jovem ainda, né? De uma terceira aí geração é. que já está discutindo linguagem, já está em outro lugar também, né? Muito A legal. Puyupa ela tem uma proximidade muito grande com essa coisa da desgrafa, por exemplo, né? É, Porque essa discussão que ela faz, assim, que ela traz no trabalho dela, é uma expressão completamente diferente, assim, né? De linguagem. E isso realmente acho que ela já, inclusive, nas convocatórias da Desgráfica lá, porque a Desgráfica tem a feira e tem aquela convocatória de publicações, né? A Gabi já ganhou e a Puyup também já ganhou. Já acho que são 5 por ano, 5 livros que eles lançam, né? Então esse pessoal que faz um falando, trabalho mais assim. falando nisso, essa proximidade que até você falou, né? Que é uma característica que vem até do Rafa Coutinho também, né? Como você estava colocando aí.
Sim. Você está falando da premiação e vocês já tiveram várias indicações, né, para o Troféu HQ Mix, tem o Prêmio Uhum. Grampo, que você também é júri. Você acha que esses prêmios, eles impulsionaram? Porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, o HQ Mix, que já tem uma trajetória também ampla, impulsionou muita coisa de acontecer também, né? Você acha que despertou alguma coisa, que gera uma movimentação? O Grampo também, queria que você comentasse um pouco sobre essas relações aí do prêmio, dos prêmios em si, do Grampo e do HQ Mix, e Uhum. se você acha que eles geram algum movimento em torno deles, né? Despertam coisas. Sim. O HQ Mix, ele tem mais de 30 anos, acho, né? Então, assim, ele passou por muitas fases, né? Assim, se for ver lá todos os anos as premiações que eles tiveram, dá para fazer até um recorte ali de coisas que estavam acontecendo naquele momento, porque eles sempre estiveram ali, né? Inclusive, o Gual e a Dani, que são que fizeram a loja da HQ Mix lá na Roosevelt durante muitos anos, foi uma loja de quadrinhos, foi uma grande inspiração para a Ugra, né? Porque a gente visitava, a gente ia lá na loja, a gente sabia que lá teria fanzine, teria publicação independente, a gente conheceu alguns artistas que depois a gente se aproximou bastante por causa da loja. E depois, quando a gente abriu a Ugra, já não tinha mais a loja deles, mas foi um modelo que inspirou a gente bastante. Então, mas assim, o maior prêmio de quadrinhos que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, ainda que eles tiveram várias fases, inclusive teve uns anos que teve umas polêmicas também com autoras e tal, ele, assim, você ser indicado ou você ganhar esse prêmio faz diferença, assim, né, para o trabalho. Tem outros prêmios também, né? Tem o Angelo Agostini também, mas a composição, o júri do HQ Mix, ela é bem complexa, assim, né? Eles deram umas mudadas, assim, mudou o júri nos últimos anos, então, assim, a gente chegou aí, acho que foi uns 2 anos atrás, foi na premiação que a gente ganhou por causa do livro do Marcati, e, assim, todo mundo estava lá, sabe? Marcelo de Salete ganhou um monte de prêmios, então, assim, é realmente importante. Então, se algum livro ali é indicado ou ele ganha, dá um impacto, né? As pessoas vão atrás para saber. Mas como qualquer prêmio, ele tem um recorte, né? Ele não consegue ser completamente cobrir toda a cena, né? Porque são várias cenas pequenas dentro né? E a gente também já foi indicado várias vezes pelo o Grazini Fest e tal. Mas o Grampo ele já tem uma outra proposta, né? Ele é um prêmio mais jovem, os curadores já têm uma outra percepção tal de quadrinhos assim, mas o que eu gosto assim do Grampo, da votação dele é que ele não tem esse júri. Na verdade, assim, você faz uma lista pontuando os 10 quadrinhos melhores do ano para você. Para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho, mas você coloca lá quais são os 10 quadrinhos, e você tem que colocar o melhor quadrinho do ano em primeiro lugar, depois você vai categorizando. E cada posição tem uma quantidade de pontos. Né? Então, eles têm lá uma quantidade de júris e eles vão somando essas listas que vão chegando para poder fazer os 3 primeiros lugares. Né? Então é um prêmio que assim por somatória, né? É a repercussão às vezes de um quadrinho ali que vai ganhar, porque sei lá, 20 pessoas de 20 jurados, sei lá, 15 votaram naquele quadrinho, entendeu? Então eu acho muito democrático a maneira que é feita a seleção mesmo, assim, para os ganhadores. E são 2 sites, né, que são os organizadores do prêmio, o Ramon Vitral com Vitralizado e o Balbúrdia, que é capitaneado pela Maria Clara, né, que é pesquisadora, você deve conhecê-la, né, que ela é do Rio, e o Lielson, né, que é um casal super bacana também. Mas a Ugra ela é muito próxima porque a gente cedia a entrega do prêmio lá na Ugra, né? Então tem um bate-papo para falar sobre os vencedores, sobre como foi o ano de quadrinhos, fazer tipo uma retrospectiva. E é sempre feito lá na Ugra. Tanto que esse ano já estava tudo pronto, organizado para a gente fazer o evento. A gente ia até dar uma mentada nele esse ano, ia fazer ele na parte de fora lá da galeria. E infelizmente, com essa história de pandemia, a gente acabou que não conseguiu fazer a premiação. Mas é um prêmio muito legal, eu gosto muito de participar dele, assim. Acho importante, porque ele tem um outro olhar, assim. Eu acho legal ter mais de um prêmio, inclusive, porque é muito diferente o resultado, sabe?
falou, né? São tantas cenas dentro do quadrinho que é importante ter vários, né? É. Você comentou sobre a quarentena agora. Eu queria saber, assim, você falou, por exemplo, né, desse plano que mudou. Queria saber o que mais que aconteceu na vida de vocês aí na quarentena, porque vocês também têm a loja online, vocês também estão fazendo lives lá no canal da Ugra. Queria Sim. saber como é que foi essa movimentação aí da quarentena. Assim, a gente teve que fechar a loja de repente, né? Como todo mundo, teve que fechar o comércio, assim, meio que sem poder planejar muito. Mas, assim, o bom é que a gente já tinha um e-commerce bem organizado, porque a gente começou como site 2 anos antes da loja física. Então, tanto que o estoque é na nossa casa, tem muitos Imagina. livros aqui, o estoque da editora também. Então a gente está conseguindo trabalhar bem de casa, porque é um pouco longe de onde a gente mora, a Ugra, então a gente consegue se organizar por aqui. E de vez em quando, quando precisa, eu vou lá para pegar alguma coisa e tal. Mas, assim, como a gente tem esse. A gente está fazendo as lives, está fazendo os eventos online, mas é diferente a convivência física, né? Eu acho que isso não nem de longe substitui as possibilidades que a gente consegue fazer num espaço físico, né? Que é contato com as pessoas. E, na verdade, a gente precisa de aglomeração, né? Tudo que a gente faz lá é aglomerado, né? Então, a gente fica torcendo para que isso realmente se resolva, para a gente voltar à nossa rotina e tal. Mas, enfim, como as pessoas sempre estão consumindo quadrinhos, gostam de comprar livros, muita gente ficou realmente em casa há muito tempo, então deu pra gente se virar, assim, com um site, né? Mas as pessoas sentem falta da loja, elas comentam, que saudade de ir lá na Ugra, porque tinha gente que ia todo final de semana, e a gente ficava lá conversando, aí tomava uma cerveja, fazia os eventos, então esse espaço de convivência que a gente criou é muito rico, né? Então faz falta. Eu ia perguntar exatamente sobre essa cena que vocês criaram, porque vocês estão trabalhando com quadrinhos contra a cultura, zine, então assim, eu queria saber mais sobre tipo de pessoas que frequentam. É a galera punk, é a galera de contracultura? Quem que tá na Ugra normalmente, né? Olha, tem de tudo, né? Tem de tudo. O nosso público, ele é muito diversificado. Tem um pessoal mais velho também, que já coleciona há mais tempo, que não é um pessoal tão jovem assim, que já tem um repertório, assim. Então, às vezes, a pessoa já coleciona disco, coleciona livro, coleciona DVD, sabe, assim, esse repertório. Que é muito parecido com o próprio Douglas mesmo, que, bom, faz N coleções, né? Mas a gente tem um pessoal mais jovem também, mesmo essa produção, assim, essas autoras e autores mais jovens que estão produzindo, eles gostam muito de ir lá, porque como a gente tem esse espaço aberto, todas as atividades que a gente faz na loja são gratuitas, praticamente, todos esses bate-papos, então tem muita gente que é legal que a gente vê que vai lá, começa a frequentar, e aí de repente começa a fazer o quadrinho, aí de repente se matricula num curso, quando vê, passa uns 2 anos, a pessoa já está, sabe assim, já está encontrando um estilo, já está publicando, aí traz os quadrinhos para a gente vender, então a gente fica muito feliz também de ver essas pessoas se desenvolverem, né? Porque é muito comum mesmo, tipo. E em eventos também a gente já presenciou muito isso, né? Um ano que a pessoa vai lá numa feira, dali a 1, 2 anos ela tá sentadinha lá na feira vendendo o trabalho dela, né? Então isso acontece muito. Mas a gente, assim, lá na galeria mesmo onde a gente está situado, tem lojas que acabam complementando a Ugra, né? Então, até pouco tempo tinha uma loja de disco, aí tem também a galeria lá no Na Arte, assim, as mesmas pessoas vão transitando em todas as lojas, sabe? Porque são pessoas com repertórios muito amplos, assim, né? Então, acho que a Ugra ela acaba sendo bem democrática no espaço, assim. Não tem um público. Eu já vi até pesquisa, tipo, de outras lojas, assim, tipo, o pessoal que está estudando na academia, quadrinhos, assim, e de repente faz uma pesquisa e vai numa loja que é perto da Ugra e que tem um outro perfil, assim, mais super-herói. Nossa, a faixa etária é outra, assim, a procura de livros é outra, muda muito, assim, sabe? A gente realmente conseguiu agregar um público, acho que bem diversificado, assim. Eu queria saber também sobre produção nacional e produção internacional, porque vocês trabalham com as duas frentes. Tem diferença na procura e, além disso, não só sobre a procura na loja, eu queria saber também o que você tem observado
nesses anos todos, assim, do que mudou na produção nacional e na internacional. É uma pergunta muito ampla, mas eu estou reportando um pouco assim para o circuito independente, porque se for falar, como você falou, né, do mainstream, dos super-heróis, esse público mais comic con, aí é uma pergunta enorme comparar essa evolução da produção. Mas estou falando mais no pequeno, assim, no que vocês acompanharam de venda, de procura, o que tem sido procurado tanto no nacional quanto no internacional independente. É uma pergunta difícil. Assim, a gente... Coisa, né? Essa produção mais mudou. meio das artes visuais, usando também diferentes formatos, toda essa trajetória aí, né? Eu acho que, inclusive, isso mudou também bastante porque os acessos a formas de impressão diversificadas também mudou, né, com os anos, né? Então, se antes a gente tinha uma situação que era mais comum um formato grampeado ou xerocado ou alguma coisa do tipo, com os anos realmente, assim, qualquer pessoa pode ir numa gráfica pequena e produzir um projeto ali. E acho que também essas plataformas de crowdfunding também ajudam a você arrecadar uma boa grana, às vezes, para conseguir botar um material diferente em gráfica. Eu acho que o que mudou pode ser isso. Tem os editais também, né? Aqui em São Paulo é muito forte o PROAC, né? O PROAC vem uma grana boa, assim. Então, a gente percebe também que muitos colecionadores e muitas editoras também migraram para um lance assim do quadrinho ser o livrão, capa dura. Assim, até se perde um pouco assim, o lance de ser uma revista, às vezes alguma coisa mais assim. O Independente mantém isso de certa forma, tem autores que conseguem até fazer projetos mais caros, mas enfim, eu acho que às vezes é muito livro capa dura hoje em dia, assim, até para quadrinho, eu acho que é um negócio muito doido, assim, tudo é capa dura e uns livros gigantes e tal. O bom do Independente é que tem mais variedade, assim, tem gente que trabalha com formatos pequenininhos, o Márcio Snow mesmo que tá aí, tá até comentando alguma coisa agora. Ah, tá falando da parede da Ogra. A parede da Ogra tem muito desenho, se um dia a gente tiver que sair de lá, menina, vai ser... Tem gente que nunca mais vai passar lá, eu acho, e deixou a marca. Mas, enfim, aí você tem artista independente trabalhando com formatinhos super pequenininhos, o Snow mesmo faz os microzines. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muitas possibilidades, assim, de gráficas e até, assim, para ver custos, né? Porque aí você consegue, às vezes, imprimindo aos pouquinhos e tal. Mas, assim, uma tendência que a gente viu no mercado mesmo, ali, editoras e tudo, é que realmente os livros ficaram muito imponentes, assim, e tal, né? Com livros realmente muito, tudo é capa dura agora. A gente brinca que mudou muito esse formato. As publicações que a gente consegue trazer para da Ugra que a gente... Agora a gente parou um pouco porque o dólar disparou muito, a gente realmente não conseguiu mais trazer com um preço final acessível quadrinhos lá de fora, americanos e tal, porque a gente tem contato com alguns editores independentes lá, e também na Argentina, alguns, então volta e meia a gente traz. A gente percebe que quando esse material chega, assim, o pessoal realmente vem atrás para saber o que está acontecendo, conhecer autores e autoras novas, né? Então, assim, porque tem uma produção, né, principalmente a Argentina tem muito, eles têm um circuito de feiras, tem muitos autores produzindo, e nos Estados Unidos também, né? Então, isso é uma coisa já muito consolidada, assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Já há muito mais tempo que a gente. Então, mas a presença feminina realmente aumentou muito, assim, tem até uma editora que às vezes a gente traz material, a Retrofit, que teve um ano que eles praticamente só publicaram mulheres, assim. E aí eu lembro que quando a gente trouxe esse material, realmente houve uma procura muito grande, assim, tinha até uma brasileira que publicou com eles e tal, que ela mora em Nova York, a Laura Lannis. Então, saiu um livro dela, a gente já trouxe algumas vezes e o pessoal vem atrás, assim. O material dela é incrível, né? Ela também está em contato com ela, é muito legal. E eu acho legal porque as temáticas têm variado bastante, né? Mesmo da produção feminina, que no começo era muito introspectiva, no sentido de
falar mais sobre o lance, às vezes até de ser mulher mesmo, algumas mais assim com um perfil mais ativista, outras não, a gente também tem, as pessoas estão falando de temas muito diversos, cotidianos, né, biográficos também, que é divertido, humor, terror, então eu acho que essa possibilidade do quadrinho independente, tanto aqui quanto lá fora, ajuda as pessoas a, sei lá, viajarem no tema assim que elas querem trabalhar, entendeu? Os assuntos são mais diversificados, porque você não tem uma preocupação mercadológica. Às vezes uma editora grande, quando ela vai publicar um autor e tudo mais, ela tem uma preocupação do tipo, meu, isso aqui vai vender ou não vai? Né? Então você tem uma preocupação com números, com que é muito diferente, entendeu? E o independente sempre vai ter essa liberdade de, bom, eu quero fazer isso aqui, né? E se vai vender bastante ou não, ajuda, se vender mais, ajuda. Mas você tem mais liberdade, né? E é curioso, né? Porque todo esse movimento vem acontecendo e ao mesmo tempo na política mundial, mas falando agora especificamente brasileira, a gente vem com esse governo proto-fascista, né? Fascista, na verdade. Então, assim, você acha que que isso de alguma forma afetou, já que vocês trabalham com contracultura, com toda essa gama de coisas também, você sentiu alguma afetação, seja na produção, seja no público? Teve alguma repercussão? Assim, o que eu vejo muito são muitos quadrinhos também, né, que já são políticos, falando bastante do tema, mas você acha que afetou, sei lá, talvez um interesse maior ou menor? Olha, eu lembro que teve uma época que, acho que foi até na época que o Temer estava na presidência, que a gente até ficava assim meio que, nossa, mas essas pessoas não estão falando de tantas outras coisas nos quadrinhos, será que elas não estão preocupadas com o que está acontecendo? Porque era um ou outro artista, ou às vezes uma revista coletiva que trazia mais essa crítica, mesmo que fosse pelo deboche, pelo humor ali, mas assim, já com um desconforto, sabe? E a gente percebia que, não necessariamente está chovendo gente fazendo isso, ou quando o Bolsonaro foi eleito, assim, a gente também às vezes ficava, nossa, mas agora vai chover gente falando sobre isso e tudo mais, e não necessariamente, né? Não necessariamente, mas assim, as publicações que apareceram realmente, elas estão narrando um momento histórico, né? Assim, se a gente for colocar isso na cronologia dos quadrinhos, esse período que a gente está agora, de 2018 para cá, assim, porque as pessoas foram começando a ficar cada vez mais incomodadas, né? Até o ponto que a gente realmente é uma maneira da gente se expressar, porque é uma indignação tão grande, né? Com tudo. E assim, eu acho que acaba afetando diretamente também esses espaços culturais, né? Porque existe esse desmonte, assim, né? Então, o próprio Ugrafest, assim, a última edição dele que a gente queria ter feito, estava praticamente a programação aprovada dentro do SESC e rolou essa história de tipo, olha, o Paulo Guedes está querendo tirar a grana do SESC. E aí, sabe, assim, ficou aquela situação de tipo, olha, a gente está vendo aqui o que dá para provar, o que não está. Então, assim, dentro de um mundo muito grande que é um SESC, afetou um evento que precisava dessa parceria tal, até para conseguir ter uma estrutura melhor, justamente para trazer, mas a gente teve situações, por exemplo, acho que foi no primeiro Grafite que a gente fez lá no Sesc, e tinha uma pessoa lá na mesa que tinha lá um fora Temer, assim, lá, e um cara foi lá reclamar na mesa, que, sabe assim, Bem lembrado, né? Porque eu já um acho que desconforto ali. muita coisa, financia muita coisa da cultura, né? E isso foi realmente, nossa, muito bem lembrado, né? Foi realmente uma coisa que foi realmente um golpe contra a cultura, né? Assim, Porque daí esses editais que de repente iam sair, daí talvez não tenham mais, sabe, assim, a questão da grana mesmo, porque assim, quando a gente fala de quadrinhos, é muito forte, assim, para o independente fazer catarse, inclusive a Comic Con é um momento em que muitos desses projetos de financiamento coletivo são lançados lá, porque por mais que seja um evento mainstream, ele tem uma feira que vende muito para muitos autores, então, assim, as pessoas às vezes acabam até
canalizando muito a produção para um período do ano, né? Então, assim, se você entrar em agosto no Catarse, ali numa época que tem Comic Con confirmada, nossa, chove o projeto, né? Porque todo mundo quer lançar lá. Mas numa esfera macro, tem outras formas de cultura que, assim, realmente sempre andaram juntos com o dinheiro público mesmo, né? Com editais, então, o teatro, a produção mesmo de cinema nacional, né? Então, e dentro do nosso universo, assim, das publicações e tudo mais, realmente, assim, ajuda muito, né? Você esses espaços tipo SESC, ou então editais que tem alguma contrapartida, tal, quantos autores que não vivem disso, que fazem oficinas, que faz um edital e aí oferece livros para uma biblioteca, que é muito comum nos editais do PROAC, isso, né? Então a gente percebe, e inclusive para esse tipo de recurso, como por exemplo o PROAC, a gente sabe que tem alguns projetos também que não passam, porque você também tem uma banca ali que vai julgar o conteúdo, né? Então a gente já, né, o próprio projeto quando a gente fez do Marcate 40, a gente chegou a pensar em fazer um PROAC para ficar mais fácil do que fazer um Catarse, mas a gente sabia que dependendo de quem era esse júri, sabe, tem quadrinhos mega escatológicos ali que não, sabe, existe toda uma questão Além, moral, né, tipo, que não ia poder, sabe? sim, que não iam querer, com certeza. Além, assim, das ameaças, né? Porque você tem o Rafa Campos Rocha, quando ele faz lá a criança índia, Sim, matadora de ruralista, aí coloca a cabeça do Bolsonaro numa uma estaca, lança, na lança. Ou então a própria Fabiane Langona, ela contou na entrevista com a gente que quando ela lançou a a tirinha na folha do personagem que ela criou chamado Abortinho, ela, é um sim, potinho lá, né? Aquele personagem dela, ela foi é, hackeada, inclusive, né? Ela própria foi sim, hackeada e apagaram todas as tiras do computador dela. E o Rafa Campos recebe ameaças, né? Então também tem uma coisa aí que uma coisa real, né? Que pode estar impedindo certos quadrinistas de fazerem nesse tema, né? Seja para reprovação. é. Uma vez a Fabiane me falou que ela já, dependendo do que ela publicava lá, iam reclamar na folha dela, né? Porque tem essas coisas tabus, assim, e hoje está muito, né, polarizado, então qualquer coisinha já fica essa sensibilidade ali, né? O Rafa, eu acho um exemplo muito legal, porque ele realmente ele ficou muito incomodado com tudo isso, e ele não foi esperar nem as editoras, porque o Rafa ele já há muitos anos publica, Companhia das Letras, ele já tem contato com editoras e tal. Mas ele foi para o independente ali de cabeça, assim, porque não era uma coisa que ele fazia muito, também não ia muito em feira, até por outras questões, também tem filhos pequenos e tal, mas assim, ele foi ficando tão ali angustiado que eu acho muito legal, porque ele realmente foi dar um jeito de imprimir a criança índia, vai fazendo tiragens pequenas, vai reimprimindo, aí faz uma camiseta, aí ele fez aquele jornal do comércio que ele trouxe outros colaboradores e tem a capa, tem a criança índia na capa, né? Então é, existe esse desconforto assim que acaba desencadeando em produção, né? Mas realmente, assim, para os meios maiores, se você está dependendo de uma editora ou de até isso mesmo, de um edital, realmente pode ser que tenham coisas que não passem. Por isso que é importante o independente ter esses espaços como livrarias menores, tipo a própria Ugra, Itibã, sabe, e outros espaços que tem espalhados aí pelo Brasil, porque realmente a gente vai acolher isso, entendeu? É um lugar onde o artista pode ir lá falar sobre aquilo abertamente, né? Eu lembro nas eleições de 2018, perto do segundo turno, que a gente fez uns bate-papos lá na Ugra. Tava todo mundo tão desesperado com a eleição que a gente abriu realmente para fazer umas rodadas de conversa. Então teve um dia que foram as meninas do Políticas, e aí o IG foi lá na loja e, cara, assim, ele ficou lá falando, mas foi meio angustiante, assim, porque ele estava até falando que ele estava deixando até de fazer alguns trabalhos dele para ficar fazendo charge todo dia e tentar avisar as pessoas, assim, sabe? Ele estava meio que no desespero. E é uma pessoa que já trabalhou na ditadura, né, assim, com charge e quadrinho. Então foi muito, assim, forte pra gente esse dia que ele foi lá, sabe? Que legal isso. Bem, É, a gente está chegando no final, infelizmente, né? Tanta coisa para falar sobre pois quadrinhos e é. tudo.
o trabalho de vocês, que é muito legal. Mas foi muito, muito bom conversar contigo, Dani. Obrigada. E um beijo para vocês também, para o Douglas aí, que está também fazendo Obrigada várias para lives. vocês também. Mas foi muito bom conversar contigo. Acho que você trouxe muita coisa que enriqueceu muito. Tenho certeza que quem Ah, está espero ouvindo que a gente. sim, que eu não tô acostumada a fazer live, então. Pô, mas foi ótimo, faça mais. É, Foi muito bom, porque assim, é legal, né, ter esse panorama e bater esse papo mesmo, né? Sobre o que está sim. acontecendo agora. E vocês têm É. projetos para voltar em 2021? Ou alguma coisa do tipo, assim, vocês já têm algum planejamento ou vocês estão esperando para ver? Olha, é difícil porque assim, a gente já tinha traçado todo um plano para esse ano, a gente queria retomar, fazer uns eventos também fora da loja, fora das gráficas, essas coisas, né? Porque como o Grafest acabou ficando em aberto, e aí agora tá tudo meio em suspenso, assim. Então, da editora a gente tem algumas coisas que a gente está querendo fazer diferentes, até pensando nessa situação que talvez assim, mesmo que a gente vá reabrir a UGRA em breve, vai ter um outro tipo de movimentação nesses espaços e tal. Então a gente está pensando com a editora coisas diferentes que dá para a gente fazer e acessíveis, mas realmente fica difícil, porque todos os planos que a gente tinha, inclusive para esse ano, mudaram todos, né? Então a gente está mais pensando agora como que vai ser esse plano de reabrir a loja, sabe? Aos poucos. Ah, então tá certo. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Vai ficar disponível lá no GTV. A gente vai subir no YouTube também, no nosso canal. E é isso. Sim. Obrigada. Um beijo para vocês. Boa Boa noite. sorte para vocês aí também, com o trabalho de vocês que é incrível. A gente conversou um pouquinho sobre isso lá quando eu fui aí no Rio e foi muito bacana também conhecer vocês, cabeças da Ah, que revista de legal. cultura. Ah, que bom, Dani. Obrigada. Um beijão para vocês. Boa noite. Espero Beijinhos. ter colaborado aí. Obrigada pelo convite, Ana. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada. Tchau.